Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro bloco e deste breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco desse nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela quarta vez, dedicado às indulgências, uma das verdades esquecidas na Igreja Católica Apostólica Romana. O pecado é grave, tem consequências, tanto quanto o nosso destino eterno, salvação ou condenação, e para aqueles que se salvam, para aqueles que, cometendo pecados graves, não importa quantos, e não importa a sua gravidade, se de fato o seu arrependimento foi sincero, foram pelo Espírito Santo tocados, sentiram nojo de todos os seus pecados e clamaram a Deus por misericórdia. No caso dos católicos, ordinariamente no sacramento da confissão, receberam de Deus o perdão dos seus pecados. Não há pecado irremissível, exceto o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nesta vida nem na outra. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É o fechamento do coração, a ação santificadora do Espírito Santo em nós, pois é o Espírito Santo quem opera em nós a obra do Pai por meio do Filho. E a obra essencial é salvar os homens. E ninguém se salva se não quiser. E só aceita a salvação, só aceita o arrependimento quem se deixa tocar pelo Espírito Santo, que opera em nós com gemidos inexprimíveis, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11. Vejam, se você se recusa a aceitar a ação do Espírito Santo, não há perdão, nem nessa vida nem na outra. Não porque Deus não queira perdoar, porque você se recusa a aceitar o perdão. Tirando isso, aquele que sinceramente se arrepende dos seus pecados nas condições que eu falei ainda há pouco, tem os seus pecados cancelados. Mas isso não é suficiente para entrar imediatamente no céu, porque ainda tem uma questãozinha a resolver, as consequências do pecado. A bagunça, digamos assim, a desordem que o pecado introduziu na obra de Deus. Desordem que obriga o autor do pecado, pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, a reparar o mal cometido. Caso contrário, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. E é nessa perspectiva que as Escrituras advertem sobre a gravidade da comissão do pecado, porque ela introduz na vida do pecador essas duas coisas, o reato da culpa e o reato da pena. Vejamos a advertência dócil, educada, polida, do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Guarda-te de esquecer o Senhor, teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. O pecado é uma negligência diante de Deus, cuja lei é vilipendiada. Poucas pessoas gostam de serem taxadas com esse qualificativo, porque negligente é sinônimo de quê? De displicência, de irresponsabilidade, de falta de seriedade. Mas é exatamente isso. A primeira carta de São João diz que o pecado é a transgressão da lei. E para que haja o pecado é preciso que haja consciência, liberdade, portanto, privação de coação, e a violação de uma lei objetivamente manifesta. Não mentir, por exemplo. Quem sabe que mentir é pecado e livremente mente, conhece tal mandamento, verdadeiramente ele peca. Porque é uma ação deliberada, é uma ação livre, é uma ação de quem conhece o mal que deve evitar, conhece-se a si mesmo, quer pecar e peca. O que é isso? Aos olhos de Deus, senão negligência, senão displicência, mas uma displicência que ofende a Deus. Deus não é atingido por nada, mas a ofensa é objetiva.
Se Deus não é atingido por nada que nós venhamos a fazer ou deixemos de fazer, ou seja, Deus subjetivamente não sofre, mas objetivamente é ofendido. Essa distinção entre o objetivo e o subjetivo é fundamental. Eu ofendo a Deus apesar de Deus não se ofender. Ou seja, de Deus não se alterar no seu ser, porque Deus é impassível. Todavia, objetivamente eu firo a santidade de Deus, o coração de Deus. E se nós considerarmos Cristo na cruz, o verbo que se fez carne, portanto, a carne de Cristo, que assumiu todo o sofrimento decorrente da maldade de todos os homens, eu incluído, então, literalmente, na pessoa do verbo encarnado, o verbo sofre, o verbo chora, o verbo se angustia. Cristo Jesus agoniza no Calvário. Portanto, Deus, enquanto tal Espírito puro, ele não sofre. Mas dado que o verbo de Deus se fez carne, olhando para a cruz, a gente sente literalmente no corpo de Jesus a dor que ele experimentou decorrente de todos os pecados cometidos por todos os homens em todas as épocas, de Adão até o último homem que venha a existir na aventura humana. Outra advertência nesses mesmos termos, guarda-te de cometeres negligência, encontramos no livro do Deuteronômio. No capítulo 32, versos de 15 a 17, nós temos essa solene exortação. Todavia, Jerussum engordou e recalcitrou. Estás gordo, robusto, vigoroso, e abandonou Deus que o criou. E desprezou o rochedo de sua salvação. Provocaram-lhe o ciúme com deuses estranhos. Irritaram-no com abominações. Sacrificaram a gênios que não são Deus, a divindades desconhecidas, novas, recém-chegadas, que vossos pais não veneraram. Aqui está talvez uma verdade esquecida no estudo sobre o pecado, na compreensão do pecado. Temos que reconhecer que poucos hoje falam que a prática do pecado, não tanto, pelo menos a prática do primeiro pecado, não necessariamente significa um abandono completo, desde que aquele que cometeu tal pecado caia em si, peça a Deus Todo-Poderoso a graça da contrição perfeita e pelo influxo do Espírito Santo verdadeiramente se arrependa. Mas o histórico na vida do pecado, de fato, provoca, manifesta essas duas palavras que nós não gostamos de ouvir. Desprezo de Deus, abandono de Deus. Há uma certa corrente na teologia moral que chega a propugnar exatamente isso. Olha, veja, você comete pecados, ainda que aqueles que dizem que é grave, desde que você mantenha a sua opção fundamental por Deus, você não está tão grave assim a sua situação. Na verdade, não existe, dizem eles, pecados mortais no sentido verdadeiro, enquanto uma pessoa diga, minha opção fundamental é por Cristo. Segundo essa tese, fulano vai, mata uma pessoa, mas minha opção fundamental é Cristo. Mata duas pessoas, não, mas eu não pequei mortalmente, porque minha opção fundamental é Cristo. Afinal de contas, o que é a opção fundamental? Opta fundamentalmente por Cristo quem? Quem deseja viver na sua palavra. Quem opta por praticar integralmente a sua santa vontade. Uma das provas do amor que nós temos por Deus é quando observamos os seus mandamentos, diz a Escritura, demonstra quem ama a Deus. Quem observa os seus mandamentos, diz a primeira carta de São João. Ora, se você viola um dos mandamentos, e sobretudo numa matéria gravíssima como essa, não é correto você dizer, eu pequei, mas na verdade não foi tão grave, porque minha opção fundamental, no fundo,
Eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele. Eu não quis ser inimigo dele cometendo esse pecado. Logo, eu não rompi amizade com ele. Isso é uma pontuação subjetiva. É preciso considerar a objetividade do próprio pecado. O que a Escritura diz sobre tal pecado e o que a tradição da Igreja diz sobre tal pecado. A primeira carta de São João diz que há pecado que leva à morte. Não digo que se reze por este. Tanto na Escritura como na tradição da Igreja, objetivamente, o homicídio, bem como tantos outros pecados. E não é o momento aqui agora de transformar esse estudo sobre as indulgências num estudo de teologia moral. Fica para uma outra ocasião. A advertência, portanto, da palavra santa de Deus, ela é verdadeiramente pontual, atual, urgente e grave. O pecado grave leva-nos a abandonar o Senhor, a desprezar o Senhor, e esse texto que foi citado agora é de fundamental importância. É um outro alicerce para nós compreendermos mais na frente a questão das indulgências. Quem verdadeiramente comete um pecado grave e, portanto, abandonou o Senhor, desprezou o Senhor, mas é profundamente tocado pelo seu amor e implora a Ele o perdão e se reconcilia com Deus, no caso dos católicos, ordinariamente pelo sacramento da confissão, fica cancelado da culpa. Feliz o pecador a quem o Senhor não trata mais como culpado. O Senhor que cancela teus pecados. O Senhor que diz a ti, pecador arrependido, eu não te condeno, mas diz também, vai de agora em diante não tornes a pecar. Frase que ele disse solenemente à adúltera flagrada em adultério, no capítulo 8 do Evangelho segundo João. Mas ainda fica uma outra questão, que deve ser resolvida entre ti, que já foste perdoado, entre a tua alma que já foi perdoada, e Deus Todo-Poderoso, a reparação que tu tens, que tu assumes no tempo das consequências do teu pecado. Faz isto logo, para que não aconteça que tu sejas colocado em prisão e de lá tu não saias até que tenhas pago o último centavo. Mateus capítulo 5, de 23 a 25. O reato da pena, a remissão diante de Deus da pena temporal. Obrigado por ter ficado conosco mais um programa. Até o próximo domingo, se Deus quiser, dando continuidade a esse estudo.